Este programa tem o patrocínio de Armada Car, a sua oficina de chapeiro, pintura e mecânica há mais de 20 anos. Armada Car e Top Car. Connosco, cada pormenor conta no tratamento da sua viatura. Armada Car e Top Car. Aqui vai encontrar os técnicos melhor preparados e os meios mais avançados para diagnosticar e cuidar do seu automóvel com a garantia oficial da marca. Somos guerreiros. Somos Armada Car. Visite-nos na Rua Quinta da Armada, Pavilhão 4, em Braga. Ligo 253-258-870. Restaurante Pedrinhas. No local aprazível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, Apúlia. Tertúlia Bracarense, um programa 100% Braga, com António Duarte, António Lopes, Artur Monteiro e Pedro Sousa. Muito boa tarde, cá estamos então para mais uma edição, a segunda edição do Tertúlia Bracarense, o programa onde vamos analisar o que é a atualidade do Sporting Clube Braga. É um programa 100% Sporting Clube Braga. Mais uma vez temos connosco António Duarte, António Lopes, Artur Monteiro e Pedro Sousa, e vamos já começar a trabalhar, meus senhores. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição deste Tertúlia Bracarense. E vou começar, como não podia deixar de ser, pela Primeira Liga, pela equipa principal do Sporting de Braga. Devido aos compromissos das seleções nacionais, a Primeira Liga está parada, por isso mesmo a equipa principal dos Guerreiros do Minho não entrou em ação neste fim de semana. De qualquer forma, encontra-se já a preparar o próximo jogo, uma sempre complicada recepção ao Marítimo. É uma partida da 27ª jornada do campeonato e um jogo muito complicado que promete dificuldades acrescidas para os bracarenses, face ao campeonato positivo que a equipa da Ilha da Madeira também está a realizar. Neste momento, e recordando a tabela classificativa, o Marítimo ocupa o 6º lugar da classificação da Primeira Liga, tem 40 pontos, menos 6 que o Sporting de Braga, que é o 4º classificado. Pelo meio das duas equipas está ainda o Vitória de Guimarães com 44 pontos. Vamos começando aqui pela minha direita, António Duarte. O que esperar deste jogo? O que é que se pode esperar deste jogo? Um duelo com o Marítimo, que à partida, obviamente, será sempre complicado para qualquer uma das equipas. Pois, antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os meus colegas de painel e o Costinha, como moderador, e também aproveitar para desejar aos ouvintes, nomeadamente aos bracarenses, também, como costumo dizer, nos sentir, que nos conseguem ver, mas é com este sentimento que nós estamos aqui a fazer este programa. Não há jogos fáceis, vai ser mais um jogo complicado. O Marítimo normalmente não é dos clubes mais complicados quando nos visita, mas disto não vivemos, ou seja, tem que haver a prática. Portanto, todos aguardamos que seja de facto um jogo com qualidade, com organização. Necessitamos, porque queremos reforçar o 4º lugar, porque temos a vitória de facto à perna, e temos todas as condições para o fazer. Jorge Simão também já disse que temos muitas vezes a ganhar. Há de facto também aqui e acolá no plantel alguns jogadores que demonstram grande ambição, dizem que o terceiro lugar que ainda é possível. É isso que nós também aqui os desejamos, sabendo que em termos matemáticos que não é assim tão fácil, mas temos essa ambição. Eu costumo dizer que a ambição é extremamente importante, portanto temos que ser organizados, competentes, e dentro dessa linha vamos com certeza conquistar os 3 pontos. Muito bem, António Lopes, certamente também será a opinião geral aqui nos 4 comentadores que é um jogo complicado para o Sporting de Braga. Boa tarde. De facto, este ano então tem sido todos complicados, de maneira que estou convencido que daqui até a final da época não vamos ter nenhum jogo fácil, talvez o último, se não for necessário para nada. De qualquer modo, eu tenho um defeito congénito, que é ser muito confiante, muito esperançoso, e quando vou para o futebol não consigo imaginar que o Sporting Clube Braga vai perder. É um defeito que tenho, reconhecendo de facto que este ano está a ser um ano tremendamente complicado. Está bem, mas o atípico não gosto muito do termo, mas é complicado. Mas estou convencido que esta vitória em Belém, que foi conseguida com alguma sorte, vai permitir, e estes 15 dias também de interregno, terão permitido que os jogadores, fundamentalmente, tenham assentado um pouco mais, tenham tranquilizado
E espero sinceramente, e estou convencido disso, que nos vão dar uma rica prenda no próximo domingo, vencendo o Marítimo, fechando de uma forma quase definitiva a questão do acesso às competições europeias. E, embora o António Duarte diga que temos o Vitória à perna, eu prefiro dizer que quero morder os calcanhares ao Sporting. Portanto, eu estou muito convencido que vamos ganhar no domingo ao Marítimo. É da opinião, como dizia o António Duarte, da confiança que alguns jogadores têm demonstrado também no plantel de que é possível chegar a esse terceiro lugar. Pois, mas o discurso, a confiança no discurso é ótima. Mas se depois não tiver tradução no campo, a coisa não funciona. E o que temos verificado este ano é que temos tido um discurso bastante confiante, mas depois, na hora da verdade, no campo, não se tem concretizado. Eu acho que estão reunidas as condições para finalmente se poder passar ao papel aquilo que são as ideias, ou seja, neste caso, passar ao campo a tranquilidade que o Braga precisa de ter para poder explanar o seu futebol. O Sporting do Braga, de janeiro para cá, houve uma altura em que progrediu, nitidamente, mas depois os resultados começaram a não aparecer e o Braga voltou a descer. Eu estou convencido que agora estão criadas as condições para que se possa renascer e fazer uma época final, uma parte final da época brilhante, indo lá bater perto dos tais famosos 65 pontos. Exatamente, que é a meta apontada pelo treinador Jorge Simão. Artur, estas 2 semanas, e pedindo também a sua opinião relativamente às dificuldades que o Sporting de Braga vai ter pela frente com o Marítimo, mas estas praticamente 2 semanas de pausa poderão ser benéficas ou podem ser precisamente o contrário para a equipa do Sporting de Braga? Depois de uma vitória, uma pausa de praticamente 2 semanas, o que é que se pode esperar do Braga, Artur? Sim, só podemos esperar coisas boas, acontecimentos bons, e o acontecimento imediatamente a seguir será o tal jogo com o Marítimo. Queria enaltecer aqui dois factos, se calhar um ponto prévio. O facto de ontem e podermos balizar, digamos, o estado anímico ou o estado de alma do plantel do Sporting Clube Braga. Gostei muito da entrevista do Pedro Santos ontem ao jornal A Bola, e ele retrata, faz um panorama daquilo que existe atualmente no balneário. Penso que ele retrata, é muito incisivo na forma como retrata a realidade daquele balneário, e depois traça também uma perspectiva de futuro. E depois enaltecer também o facto, se nós quisermos de trás para a frente fazer um cenário de expectativa e de tentarmos perceber se o estado anímico está bom, eu quero enaltecer o facto que eu vinha agora para aqui e vinha a ouvir na rádio que o Marafona vai ser titular no jogo contra a Suécia. Portanto, estão reunidos os condimentos para que moralmente a equipa esteja bem, e de facto eu reforço esta ideia. Estas 2 semanas, pelo facto de nós, penso que todos nós já andamos e nos habituamos a andar no seio das equipas, sabemos como os treinadores trabalham e o quanto é precioso este tempo para trabalhar a equipa. A equipa do Braga, eu ainda presinto que será neste momento para fazer a travessia do último terço do campeonato. Penso que é o estado anímico, deve ser trabalhada a parte psicológica da equipa, e penso que o treinador está atento, a estrutura está atenta, por forma a que o Sporting Clube de Braga não fique sujeito a qualquer mau resultado. E daqui para a frente acho que é ascendente, só terá que ser ascendente o resto do campeonato em termos de resultados desportivos e dos resultados que se desejam, e todos nós desejamos que o Braga alcance, que são as vitórias daqui até ao fim. Exatamente. Pedro, relativamente a esta situação, este jogo com o Marítimo, como dizia o Artur, será importante continuar a encaminhar com uma vitória, apesar de, obviamente, as evidentes dificuldades de defrontar uma equipa como o Marítimo, que está a fazer uma bela temporada também. Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar o Costinha, cumprimentar os meus colegas, cumprimentar de forma especial o Artur, que hoje se junta a nós está mais perto fisicamente, estúdio, não é? no estúdio, que é sempre um prazer tê-lo connosco. Obrigado. Principalmente que estão ultrapassadas questões pessoais e de saúde, e portanto dar-lhe um abraço especial.
Sim, dizer que este é um jogo complicado, difícil. É preciso lembrar o percurso do Marítimo. O Marítimo começa extremamente mal o campeonato, com um treinador brasileiro, com o Paulo César Guzmão, que deixa a equipa ao fim de 4 ou 5 jornadas, e o Marítimo vai contratar um treinador português a fazer um excelente trabalho na ilha ao lado, no Santa Clara, que deixa o Santa Clara nos primeiros lugares, o Daniel Ramos, e que pega de facto na equipa e que monta uma equipa extremamente competitiva, extremamente organizada e a jogar bem. Eu acho que este jogo é um jogo muito importante. Não é tão grande assim a diferença pontual que separa o Sporting Clube de Braga do Marítimo. O Sporting Clube de Braga num lugar europeu, o Marítimo no primeiro lugar não europeu. O Braga tem 46 pontos e o Marítimo tem apenas menos 6, tem 40. Ou seja, um putativo desire, que no futebol pode acontecer, deixa a luta pela Europa completamente ao rubro e num contexto de total indefinição até ao fim do campeonato. E portanto eu entendo que este é um desafio muito importante, entendo que é um desafio cuja ambição só pode ser de lutar pelo 1 no Totobola, não é? Pelo resultado da vitória da casa, pela vitória do Braga, mas entendo que será um jogo extremamente competitivo e um jogo extremamente difícil e não antevejo. O Duarte dizia que normalmente não é tão difícil receber o Marítimo como é, por tradição, ganhar na Madeira, é um facto. Ainda assim eu acho que o Sporting Clube Braga terá no domingo um jogo difícil e que apelará ao seu melhor momento e a todas as suas boas competências para que possa ser ultrapassado. Aliás, deixa-me comentar esta história. Num jogo no 1º de maio, se vocês se lembram, ganhámos ao Marítimo, salvou 6-0 e é um golo que entrou o 7º e não valeu. Bateu na rede e saiu para fora, não validou. Tenho que dizer isso. Bons tempos. Não foi o Caio Camalhota? Não. Jogava o Arthur e o Dito, o João Cardoso, Nelinho, uma equipa fabulosa. De uma qualidade fabulosa. Chico Farias e não sei o que mais. E depois fez 6-0 e fizemos o 7º golo. E a bola limpa, bateu na rede, saiu para fora e o árbitro não deu golo. Já chegava ao 6. Já chegava aos 6, claro. Exatamente. Foi no lado. É tudo de opinião que já chegava aos 6, mas também é tudo de opinião que será um jogo complicado, obviamente. Este duelo e a recepção do Sporting Braga ao Marítimo. Recordar então, é um jogo para acompanhar então no próximo domingo. O Marítimo está no 6º lugar, está a apenas 6 pontos do Sporting Clube Braga. Pelo meio está então Vitória de Guimarães, como disse o Pedro, e muito bem. Havendo aqui um resultado menos positivo para o Sporting Braga, tudo se pode complicar e esta luta pela Europa vai mesmo ficar ao rubro. Obviamente que no Sporting Braga não falamos só de futebol sénior e de futebol masculino, por isso mesmo vamos passar ao campeonato feminino. Esta equipa sim esteve em ação no fim de semana, mais uma vitória, está a fazer um campeonato super tranquilo na luta pelo título. Apenas um desaire até ao momento em Alvalade e nas condições que se conhecem e que já fizeram também rolar muita tinta sobre esse assunto. De qualquer forma, uma vitória do Sporting Braga no fim de semana sobre o Albergaria. Sporting Braga continua no 2º lugar com 53 pontos, menos 3 que o Sporting, e continua na luta pelo título, menos 3 que acabam por ser 4 pontos devido aos resultados dos 2 jogos entre as duas equipas. Foi um empate sem golos em Braga, entre o Sporting Braga e o Sporting, uma derrota por 1-0 do Sporting Braga em Alvalade e, apesar da tarefa do título estar muito complicada, o que é que vos parece? Apesar da muita vontade das bracarenses e de todos os bracarenses, o jogo em Alvalade acabou por ser decisivo para este campeonato. Ainda há hipótese para o Sporting Braga de chegar ao título, uma vez que faltam 6 jornadas, e agora vou começar aqui pelo Pedro Sousa. Pedro, qual é a tua opinião? Tudo em aberto ainda para o Sporting Braga nesta luta no campeonato feminino? Bem, eu acho que já acabamos por abordar um pouco isso a semana passada, ali com o António a fazer uma referência sobre a qual eu tenho, com pena minha, alguma similitude na análise que ele fez. Eu acho que será difícil. Acho que, de facto, o Sporting Clube Braga e o Sporting Clube Portugal estão bastante acima do patamar competitivo das restantes equipas deste campeonato e, portanto, será difícil ver o Sporting Clube Portugal perder pontos. Será uma surpresa ver o Sporting Clube Portugal perder pontos até ao fim do campeonato.
de todo em todo, naturalmente, enquanto bracarenses e braguistas, esperançosos que somos, esperamos que isso possa naturalmente acontecer e que a surpresa do título, e que o Braga continue a fazer a sua função, a vencer os seus jogos, a pressionar o Sporting e a dar-lhes a morder-lhes os calcanhares, como se costuma dizer, para não lhes dar descanso, que isso possa acontecer. Há também uma situação sobre a equipa feminina que merece ser destacada e enaltecida. Decorreu na passada segunda-feira mais uma gala da Federação Portuguesa de Futebol, gala Quinas de Ouro, e o Sporting Clube de Braga tem 5 atletas no 11 do ano. 5 atletas do Sporting Clube de Braga foram escolhidas para o 11 do ano, e para além de 5 atletas tem também a jogadora revelação desta época desportiva, Andrea Norton, o que de facto dá nota de que esta é uma aposta ganha, esta é uma aposta bem conseguida, e que o Sporting Clube de Braga tomou aqui uma boa decisão, e que hoje está no topo do debate político, do debate futebolístico nacional, também por causa política desportiva, naturalmente, também por causa do futebol feminino. Exatamente. Artur, o Sporting ainda tem que defrontar 2 das equipas mais fortes deste campeonato, que se têm revelado mais fortes, que é o Valadares, também o Futebol Clube Benfica. Fofó. O Fofó, exatamente. Pedro gosta muito de dizer Exatamente. Fofó. Será sempre uma oportunidade para ver se essas adversárias do Sporting de Braga também, quer o Valadares, quer o Fofó, conseguem também dar uma pequena ajuda às guerreiras do Minho, não é? Sim, eu acho que não há impossíveis. Claro. Penso que faltam ainda 6 jogos para terminar a Liga Aliança. Esta última vitória do Braga no Albergaria por 3-0 foi convincente, foi determinada, e só nos motiva a pensar que de facto o Sporting Clube Braga está no bom caminho, pode, como diz o Pedro e bem, morder os calcanhares ao Sporting. Sabemos como é que o Sporting está no primeiro lugar, portanto não há diferença nenhuma neste Sporting primeiro classificado para o Sporting Clube Braga segundo classificado. As coisas podiam estar invertidas, e acho que há um propósito aqui, é que tudo isto servirá num futuro próximo para aquilatar depois daqueles jogos de bastidores que poderão existir. Eu pensava que no futebol feminino não, mas vi uma senhora árbitro ou árbitra, como quiserem, manipular um resultado, e sinto que foi sinto-me profundamente revoltado e estava a ver o jogo e só não mordi a televisão porque a senhora bem precisava que lhe mordesse uma orelha, mas pronto, passou. E tenho esta convicção de que ainda há muito caminho para desbravar, e o Sporting Clube Braga está muito bem preparado para enfrentar todas as vicissitudes que vão decorrer daqui até ao fim do campeonato, faltando 6 jogos, e penso que poderá ser, este é um ano, digamos que probatório, o ano 0, para uma estruturação de uma grande equipa que o Braga já possui. Eu queria, o Pedro enalteceu o facto das jogadoras na gala da Federação terem sido também nomeadas, mas hoje também queria enaltecer o facto da nossa guarda-redes, a Ana Rita Oliveira, que foi chamada à Seleção Nacional de Sub-19. O objetivo é o apuramento para o Europeu 2017, que se disputará na Irlanda do Norte. Portanto, são factos que nos dão alento, a nós braguistas, e acima de tudo nos motivam a sentir que o Braga é um clube eclético, é um clube vocacionado para alta qualidade, e neste caso a equipa feminina está nesse patamar. Portanto, vamos, enquanto há vida, há esperança, e eu estou profundamente motivado a pensar todos os dias que o Sporting Clube Braga vai dar a volta e ainda vai a tempo de ser campeão. Sempre a acreditar, Artur Monteiro, sempre com esperança. O António Lopes, como disse o Pedro, tem uma opinião um pouco diferente, apesar de, no fundo, também acreditar que é possível, não é? Eu acredito porque acredito nos milagres, não é? Mas isto são mesmo milagres, são precisos 2 milagres, ou seja, 2 empates do Sporting, ou uma derrota e um empate. E o que é um facto, quer dizer, eu também já ando nisto há muitos anos, não no futebol tanto,
mas digamos, tipo satélite, e sei como isto é. E, portanto, se o Sporting Clube Portugal ganhou ao Braga, o Sporting de Braga, da forma que ganhou, não acho possível alguém deixar que o Sporting não ganhe aos outros. Portanto, é sempre esperançoso até o último dia, ou até à véspera, mas não acredito minimamente. Em relação ao Sporting de Braga, de facto, eu acho só o seguinte: eu tenho acompanhado os jogos quase todos do feminino cá em Braga, porque desde cedo, quando comecei a ir a primeira vez, gostei. E a gente, quando gosta, vai. E depois, no 1º de maio, ainda mais um reforço para lá ir. E, de facto, o Sporting Clube Braga feminino tem uma super equipe. Tem uma equipe, quanto a mim, muitíssimo melhor que o Sporting Clube Portugal. Bem organizado. Muitíssimo melhor, com outro futebol. E que tivemos este ano, Malapata, que se passa cá, deve ser do clima, ou não sei. Tivemos 4 jogadoras magoadas ao longo da época. Que iam para a Gabi, que é fundamental na manobra do meio campo do Sporting Clube Braga. E a Andrea também se magoou várias vezes. Se não fosse isso, eu acho que nós tínhamos... não podíamos ficar muito mais longe do Sporting, porque o Sporting também não perde com ninguém. Houve um empate ali com o Valadares que aconteceu. De qualquer modo, porque é que eu não acredito? Não acredito porque está tudo montado. Eu, quando foi o jogo com o Sporting de Portugal, lá, quando perdemos 1-0 aos 95 minutos, fui confrontado com algumas situações que havia uma página no Facebook da Mónica Jorge, que é a diretora nacional para o futebol feminino. E eu ouvi que alguém aqui de Braga tinha lá feito uns comentários, porque fizeram uma grande propaganda à vitória do Sporting. Estavam 10 mil pessoas no estádio, e isso é ótimo, todos nós gostamos disso, mas fizeram ali um endeusamento do que se passou, que não correspondia à realidade. E eu também fui, de facto, lá fazer uns comentários. E acusavam a senhora de estar a tirar comentários, de apagar comentários. Eu disse: não acredito. Se os comentários fossem educados, não acreditava que a senhora, professora Mónica Jorge, apagasse. A senhora foi acusada na página dela do Facebook, enquanto diretora nacional do futebol, não na página pessoal dela, porque aí ela manda o que quiser, apagava comentários. E eu fui lá pôr o meu comentário. E o meu comentário educadíssimo foi apagado. Mónica Jorge. E não contente com isso, como eu lhe mandei mais 2 ou 3 perguntas, acabou por me bloquear. O que é ótimo, que é uma honra para mim ser bloqueado pela professora Mónica Jorge. Eu no Algarve estive lá embaixo e andei a ver se anda atrás dela, mas os estádios eram... Cuidado que é não tinha. Não, para falar comigo. Pode ser a sério. Portanto, é assim, não acredito de facto, em termos realistas, tenho esperança, mas não acredito. Uma última parte que queria falar em relação à equipe feminina, e em relação à Ana Rita. A Ana Rita é uma jovem de 19 anos, não é o sub-19, que agora é suplente do Sporting Clube Braga. O que vem manter, vem confirmar a tradição que nós temos em Braga de grandes guarda-redes. Braga continua a ser uma escola de guarda-redes. E eu não ficaria bem num programa. E agora no feminino. É a Cesária. Num programa, exatamente. O António Duarte, que é quase da minha idade, tocou. O primeiro guarda-redes bom que eu comecei a ver foi o nosso conhecido Cesário. Foi por aí que começou. E que acho que não ficaria bem comigo se não aproveitasse aqui esta magnífica tertúlia e esta magnífica audiência que temos para dizer que o Sporting Clube Braga deve começar a pensar um bocadinho mais nas figuras do passado. Muito bem. E o Cesário é de facto uma figura que a mim marcou-me, porque foi o primeiro guarda-redes que eu vi a jogar, tinha eu 5, 6 anos de idade, e que agora me lembrei dele. O Faria não é vivo. O Faria também vi. Mas o Faria foi expulso um dia em Coimbra, perdemos 7-1 por causa dele, depois veio pedir desculpa lá, porque era meu vizinho, veio-lhes pedir desculpa. Portanto, fica este pormenor da escola de guarda-redes que temos em Braga, e aproveitando este bocadinho para falar de facto na história do clube. Muito bem. António Duarte. Pois, o António Lopes é brilhante, falar de Cesário, falar de Faria. Há quem diga que só agora é que temos jogadores mais ou menos. Nós tivemos o Jorge Mendonças, nós tivemos o Perichão, nós tivemos o Imbeloni, nós tivemos a treinar o Canto de Oliveira, nós tivemos o Cesário, e de facto o clube não tem só 14 anos, tem quase 100 anos. Chegou a hora política. Bem, os meus amigos aqui, elegantemente e com grande qualidade, já fizeram os elogios. Não vale a pena elogiar mais. Eu ia talvez pegar então no aspecto mais pragmático. E temos muitas coisas ainda a ganhar. A Taça de Portugal. Exatamente. Estamos nas meias finais. Portanto, de facto, a moral está em grande. Eu não vi os jogos com o Albergaria, mas li a crónica e parece que foi uma exibição de grande qualidade, brilhante. Eu talvez aqui pudesse analisar o conteúdo
a organização, a capacidade do Sporting, que é aquela que me interessa que fraqueje. Porque pelo Braga nós já estamos a dar uma força que queremos que ganhe. Desculpa interromper, Eduardo. O Braga não tem, mas o Sporting tem um talismã. Quando vai para o banco, seja de que maneira for, consegue ganhar. Quando o presidente vai para o banco. Brilhante, Arthur, como sempre. E eu aqui pegava numa coisa. A equipa do Sporting tem muitas jogadoras selecionáveis ou selecionadas. E eu parece-me que aquela equipa está a acusar um pouco em organização algum desgaste. O António Lopes diz que quem ganha o Sporting Braga daquela maneira não vai perder pontos. Se calhar tem razão. O Arthur também e bem, e aliás o Pedro, que não somos ingênuos, É o futebol. já lá andamos, já por lá passamos. Portanto, agora, o Sporting não me pareceu muito fresco em termos de jogo. Quanto ao Sporting Clube Braga, não foi só o respeitar o Braga, que ele respeitou, e estou de acordo que o Braga tem uma equipa de qualidade superior, muito mais elevada, futebol de mais qualidade. O Sporting, para além de respeitar o Sporting de Braga, acusou, quer dizer, deixou sempre dar a iniciativa ao Braga, porque o Sporting está desgastado. Não sei se é a atualização das seleções, se há ali, aqui e acolá, algum desgaste de idade, mas também parece que a nossa equipa também de vez em quando surge ali umas lesões. Não sei se há ali qualquer coisa congénita ou qualquer problema, pronto, em termos já da jogadora. Não sei se nenhum de vocês sabe a média de idade. Pois é isso, é exatamente, é isso que eu ia pegar. Era importante. Porque me parece muita lesão, parece-me que há uma ou duas já vinham com lesões graves de outros clubes, não é? Parece que do Barcelona, não sei o que mais. Portanto, e eu confesso, eu não tenho um conhecimento profundo para fazer uma análise técnica que me permita, portanto, aqui assumir. Agora, é como bracarenses que nós somos, vamos acreditar. Natural. Somos melhores. Claro. Natural. Estamos a afinar pelo mesmo ritmo, sem dúvida, a mesma ambição. Toda a gente acaba por ter essa esperança, mesmo o António Lopes, que é mais negativista neste ponto, mas acaba obviamente calhar mais por ter realista. mais realista, exatamente. Se calhar até sim. Acaba por ter essa esperança também. Mas não sei se e vamos notaste isso esperar. no Sporting, que um certo desgaste ali. Quer dizer, eu acho que, assim, pelo que vi, não há ninguém para fazer frente ao Braga e ao Sporting. Não há ninguém. Eu também acho. Exato. Só milagres, pá, só milagres. Pode Acho acontecer. que há uma decalagem muito António Lopes, grande. nem o Fofó. Nem o Fofó. Nem o Fofó. Eu Agora o Fofó e o Caco. O Caco era o meu clube, que era o Clube Atlético de Campo de Ourique, onde eu joguei em Lisboa. Lembrar também que houve o empate do Sporting Braga com o Valadares. É verdade. Não é? Sim, mas num Tudo dia pode acontecer em que no podia, futebol, se o resultado soubesse lógica no futebol e as coisas funcionassem, o Braga tinha ganho 7 ou 8. As bolas é que não entravam Mas naquele é dia. futebol, não é? É futebol, pode acontecer, mas disse assim, acontece de vez em quando só. E depois há os penaltisitos que nós não temos e eles têm, não é? Mas oxalá, quer dizer. De qualquer modo, para mim, já estou a apontar para a taça. Exato. Será sempre uma época positiva. Lá, Agora, na opinião, E de panado. na opinião melhor geral, panado, que havendo essa possibilidade de conquistar o título e a taça, seria perfeito. Ideal, Não havendo a possibilidade do título, que está ainda em aberto, havendo a possibilidade da taça, obviamente que acabaria por ser uma época de estreia Sem dúvida. também extremamente positiva para o Sporting Braga, não é? Exatamente. Depois do futebol feminino, vamos Deixa-me abordar... só mesmo para acabar, porque eu às vezes, eu não sou político, não tenho essa obrigação de ser politicamente correto. E embora eu seja um grande fã da equipe feminina do Sporting Clube Braga, eu acho que no jogo com o Sporting, em Lisboa, embora merecêssemos ter ganho, nós podíamos ter feito mais qualquer coisa, Exatamente. porque o Braga tinha a obrigação de chegar a Lisboa obrigação não. e cilindrar o Sporting. Mas eu estou de acordo. E nós jogámos com o resultado ali, o árbitro perdoou o penalti aos 70 minutos, tudo bem, mas o Braga tem futebol para chegar a Lisboa e te ganhar por 3 ou 4. Isto é só foi só uma parte, um desabafo, mudemos de assunto. É verdade. Mas eu concordo contigo em absoluto. Eu quis pegar também nos gastos de Sporting porque Jogámos também... para o empate, nós. Exatamente. Okay. Exatamente. Passamos Um agora bocadinho para o empate. uma pequena incursão agora pela equipa de juvenis, que também competiu este fim de semana, conseguiu um empate a uma bola com o Futebol Clube Porto. São duas equipas que já estão apuradas na Zona Norte para a fase final do campeonato, que vão disputar com Sporting e com Benfica. As duas equipas do Norte, Futebol Clube Porto e Sporting de Braga. As duas equipas do Sul, o Sporting e o Benfica. Ainda faltam alguns jogos nesta primeira fase do campeonato, mas de qualquer forma, que aspirações é que poderá ter esta equipa de juvenis do Sporting de Braga e que hipóteses é que poderá ter nesta fase final
contra os chamados três grandes do futebol português, em que, mais uma vez, o Sporting de Braga se está a imiscuir ali no meio dessas três equipas, como já tem feito também no futebol sénior profissional. Que grandes hipóteses é que poderemos ter? Vou começar agora pelo Artur Monteiro, um de cada vez. Artur, depois do empate com o Futebol Clube Porto, que é sempre um dos sérios candidatos ao título, o que é que se poderá esperar do Sporting Braga? Eu faria uma resenha daquilo que foi, pelo menos do cenário até agora. Falta um jogo para acabar esta fase. As duas equipas estão apuradas, como disse bem. O Braga poderia ter hipótese de ganhar esta fase, portanto não ficaria, digamos que, sem aquela ponta de clubite que pode estar subjacente àquilo, ao objetivo que nos traz aqui, estes encontros semanais. Eu acho que o Braga poderia ter hipótese de estar classificado em primeiro lugar. Mas às vezes também é muito importante que a equipa, eles são jovens, o treinador também terá mais atenção para verificar aquilo que poderá ser melhor para enfrentar esta última fase, que de facto a nata do futebol sub-17, neste caso, está nesta fase final. Benfica, Porto, Sporting e Sporting Clube Braga. Aquilo que eu penso é que até ao lavar dos cestos à vindima, e o Sporting Clube Braga, pelo palmarés já que tem, pela história que tem no futebol juvenil, ainda há pouco tempo o Braga, e muito bem, foi campeão nacional de júniores, já foi campeão nacional de juvenis, e o Braga perfila-se na primeira linha dos clubes com excelente formação no panorama nacional. E eu queria aqui enaltecer o facto de a seleção de sub-18, embora na Youth League o Benfica ainda esteja em competição, mas temos lá 5 jogadores nos treinos da seleção de sub-18, mas daqui a bocadinho já falaremos sobre isso. Portanto, o meu estado de espírito aqui é de otimismo, consagrado numa equipa que já nos deu provas, de facto poderá lutar pelo título nacional. Pedro, bem, eu acho que de facto teremos uma belíssima fase de apuramento de campeão, não é? Com 4 grandes equipas, com seguramente aquelas que ao longo do campeonato se foram afirmando como as equipas mais competitivas, com as equipas com mais soluções. O Braga tem, de facto, ao nível dos juvenis, uma equipa bastante interessante, com executantes de muita qualidade, com alguns jovens já internacionais pelas seleções nacionais. E que de facto deixam um futuro, deixam antever um futuro risonho para aqueles atletas e também para as futuras equipas do clube nos escalões mais acima. Eu não vi o jogo, não estava cá, mas pelo que sei foi um jogo muito disputado, muito combativo com o Porto. O Porto tem também uma equipa de grande qualidade, de muita qualidade. O Artur disse que faltavam um jogo, faltam 2 para terminar. É um jogo. Eu peço desculpa, eu tinha a ideia que eram 2. Era um jogo. Eu estive a fazer TPC. Eu tinha lido 2, peço desculpa. Eu tinha lido 2. Sim, mas está o apuramento conseguido. Sim, está o apuramento conseguido para a fase de apuramento de campeão, era aquilo que é mais importante. E o Braga terá mais uma vez a possibilidade de disputar um título nacional, que é de facto algo que é importante. Há também, fora do contexto do futebol, aqui 2 ou 3 notas muito rapidamente. O basquetebol, o voleibol, o futsal, foi um fim de semana extremamente positivo, com vitórias em toda a linha. Ganhamos a terceira vitória no terceiro jogo na segunda fase no basquetebol. Isso é espetacular. Ganhamos no voleibol, tivemos uma boa participação e vencemos também um Open de natação que coloca o Braga novamente no topo da classificação do Campeonato Nacional. No futsal vencemos o Quinta dos Lombos e reforçamos o terceiro lugar apenas atrás das únicas 2 equipas profissionais, que é o Benfica e o Sporting, que de facto passou ali uma fase um bocadinho complicada. Passou. Eu acho que esse é tema para um debate. Eu acho que o trabalho do futsal é um trabalho extremamente interessante.
Eu andei por lá, conheço bem o contexto universitário, como aquela equipa é trabalhada, o enquadramento muito específico que tem da sua própria identidade, Braga AOM, não é? O próprio espaço onde se joga, não é? Sim, mas a própria identidade, aquilo é uma equipa que muitos dos atletas... O Campeonato do Mundo não influenciou o comportamento imediato do Eu acho mau que pode começo? ter influenciado, porque o Campeonato do Mundo mexeu com toda a agenda. Mas parece-me que há um elemento que fundamental, eu não tenho o conhecimento profundo, mas parece-me que é o guarda-redes, não é? Que aquilo, ele teve uma lesão gravíssima. O Vítor Hugo E o guarda-redes, passaste por lá, sabes que o guarda-redes atualmente o no melhor futsal guarda-redes. é uma coisa É que atualmente o melhor talvez uma guarda-redes porcentagem elevada não é? É o melhor guarda-redes português da atualidade. Era titular da seleção nacional quando se mudou. Só isso, um e lugar à específico. 7ª ou 8ª jornada Pois, faz um lugar específico. faz uma ruptura do tendão daqueles que o vai manter pelo O menos guarda-redes no futsal é muito importante. 10 a 12 meses. Fala-se pelo menos esse tempo. Um que era bom era o Plipa. De facto, é verdade. Já é para outras coisas. Foi um excelente guarda-redes, é verdade. Um que é bom é o Plipa. O Ema já não é para guarda-redes. Ai, agora não, Agora é outra agora vai coisa. jogar connosco, Agora é mas outra uma coisa. peladinha para ir ao almoço. Fisicamente E no almoço ainda pode convencer. em condições. Exatamente, o Sporting Braga tem dois guarda-redes também que têm dado provas, o Vasco Não, Ribeiro e um almoçozinho o no Shot conversa, também às vezes, ver um copo. têm conseguido corresponder e São dois apesar de excelentes- alguma falta de experiência, se calhar, comparativamente ao Vítor Hugo, São dois excelentes Estão a responder guarda-redes. Posso dizer que eu tenho o privilégio de conhecer o Shot relativamente bem. Ele foi internacional pelas seleções jovens, também da Associação de Futebol de Braga. Ganhou um torneio nacional interassociações pela Associação de Futebol de Braga. Assim como o outro guarda-redes, o Vasco Ribeiro, que é um excelente guarda-redes. Naturalmente falta aquilo que o do António disse. É uma posição determinante no futsal e onde naturalmente o caráter experiência dá naturalmente uma segurança muito grande. O Vítor Hugo tem 35, 36 ou 37 anos, eu não sei dizer, mas é um atleta com 20 épocas de futsal profissional e de facto notou-se nas primeiras jornadas após a sua lesão que houve alguma intranquilidade e houve alguns resultados que se calhar foram prejudicados por isso. Eu acho que é sempre bom enaltecer e enche-nos a todos de orgulho que num fim de semana em que não houve futebol profissional, em que não houve Primeira Liga, há aqui um conjunto de modalidades que usam os nossos símbolos, as nossas cores, as nossas insígnias e que deram nota da qualidade do Sporting Clube Braga para o país fora. com bons resultados, também várias modalidades em que as cores do Sporting Braga estão representadas. António Duarte, relativamente ainda aos jovens, também o destaque que o Artur Monteiro fez relativamente à presença massiva dos jogadores do Sporting Braga na seleção sub-18, se não me engano são 5 jogadores, Sim. e penso que o Sporting Braga é mesmo... É o Afonso Brito, David Carmo, Francisco Moura, Rogério Santos e o Francisco Trincão. É de enaltecer, está bem. E se não me engano também o Sporting Braga é a equipa mais representada a nível nacional nessa seleção. Nesta seleção. Sim. Mais estão um presentes facto os jogadores do do Benfica, Benfica, porque o Benfica ainda Sim, está na Youth League. Mas, Pois, António, temos essa qualidade técnica e também há que criar a mística. Portanto, estes jogadores são formados não só na sua avalia da competência que de facto desempenham no campo, mas também há que os aproveitar para o clube. Portanto, eu nesse aspecto tenho um exemplo. E quando foi da equipa satélite, e já lá vão muitos anos, nos anos 90, os Barroso, o Artur Jorge, os Orlandos, portanto, são pessoas que andam por aí, não é? Quer dizer, não só na competição, no que desempenharam para o clube, mas aqui depois aquilo representa para mais tarde. E fizeram parte do Arsenal. Exatamente. Era a equipa B do Braga, não. Exatamente. Na altura não era possível a equipa B, portanto era uma equipa satélite. O Orlando, o Barroso, o Artur Jorge Pai, o João Pedro, o Carlitos, o Gamos, os Rei. Esses todos andam por aí. Não é? Portanto, são dirigentes, são treinadores. Portanto, nasceu com eles qualquer coisa como mística. E eu também gostaria de ver nestes jovens também a mística bracarense. Claro, gostamos de outros. Alguns aqui e acolá vão ser aproveitados para fazer-se umas vendazitas, para colher uns copos, também é importante. Para não ser de divisão. Mas na altura estes jogadores ficaram cá, não foram vendidos. Ficaram cá todos, não é? Quer dizer, a não ser o Barroso que foi para o Porto, mas voltou, teve lá um anito ou dois. E jogaram vários anos nos gente fabulosa, gente que de facto de qualidade elevada, bracarenses do peito, de santo gostado, como costuma dizer. Portanto, agora, nesta competição, que é aquilo que nos interessa nos juvenis, enaltecer, como disse o Artur muito bem, pela sua qualidade. Estas competições estamos sempre um pouco dependentes do que é o Benfica e o Sporting, porque como vocês sabem ali
a escolha deles não é igual à nossa. Não é, as condições, mesmo claro. até em termos, não é só em termos até financeiros, portanto, na aposta, como tu sabes, não é? Eles andam no país Tem inteiro, uma estrutura muito diferente forte, e um pensamento diferente. Scouting, É falei, claro. é acho que há bocado eu falei, não é? Quando nós fizemos a equipa satélite, foi talvez a equipa com mais sucesso que apareceu no futebol português, da maneira como foi construído. Exatamente. Foi de valores, de referência, que ainda hoje prata da casa. E prata da casa. Portanto, hoje as coisas são diferentes, portanto, na competição enaltecer, vamos acreditar que podemos ganhar. Como disse o Artur, e muito bem, já fomos campeões nacionais juvenis, porque é que não podemos ser novamente? Claro. Fomos campeões em júniores há pouco tempo, com as tais condições, e se calhar até sem condições, porque não tínhamos uma academia que vai nascer e vai fortalecer. Exatamente. E de que maneira portanto, essa ambição, portanto, todas as condições, com condições, como tu sabes, muito complicadas também. Portanto, há que acreditar e de facto enaltecer todo este valor, não só na qualidade técnica, como seus treinadores, toda a estrutura que o rodeia, e de facto, e nos miúdos, para além da qualidade, e temos as renovações que estão-se a fazer, portanto, é porque há qualidade, de facto, eles também aqui e acolá sejam preparados para adquirir a tal mística bracarense que todos nós gostamos. António Lopes, falando da juventude e aproveitando aqui o marché que o Duarte já deu, relativamente às renovações de contrato nos últimos tempos, recentemente o Sporting Braga já assegurou a renovação de contrato com 9 miúdos da formação, entre atletas da equipa B, júniores e até um juvenil, que no caso é o Pedro Neto, que é um jogador que tem sido alvo de cobiça, e fala-se muito em Espanha da possibilidade do Barcelona estar a tentar contratar o jogador. Porque a verdade é que a direção do Sporting Braga conseguiu acertar a renovação de contrato com vários jogadores, e obviamente também com o Pedro Neto, que era um desses valores. António Lopes, esta política das renovações acaba por ser positiva, obviamente, e é uma aposta do clube no futuro. É uma grande aposta. Não só a nível desportivo, mas financeiro também, não é? É uma grande aposta e já se nota, quanto a mim, a influência que tem o falar-se só, porque por enquanto não está pronta, na academia. Isto vem trazer condições de trabalho tão favoráveis que aquilo que os clubes ditos grandes, porque há um bocado o Pedro falou que esta fase final ia ter 4 grandes equipes, e eu não estou de acordo com ele. Para mim vai ter 3 grandes equipes e uma enorme, que somos nós, não é? Muito bem, de facto, o campo de recrutamento que essas equipes têm, esses clubes têm, é muito grande. E o Braga, no Sporting Clube Braga, com a academia a funcionar, eu já fui ver as obras da academia e gostei imenso do que vi, e acho que de facto vão ser criadas condições para podermos ter um papel que é ingrato para quem trabalha nos clubes amadores, que são os fornecedores de matéria-prima para os grandes clubes, para os enormes clubes, que é mau, porque os clubes, as freguesias, estão condenados a fazer jogadores para depois os maiores irem lá buscá-los. Mas, de facto, o Braga tem que se precaver, tem que apostar na formação. Eu acho muito bem que a lei Bosman estragou isto tudo. O Duarte fala de um tempo que faz-me lembrar o António Mourão a cantar o tempo volta para trás. Não há pasteza que houve a lei Bosman, acabou a possibilidade de ter jogadores portugueses, hoje é muito mais barato ir buscar um jogador ao estrangeiro do que fazê-lo em Portugal. Fica muitíssimo mais caro fazer um jogador do que comprá-lo já feito. Como explicar? É mais fácil, é mais barato comprar um jogador já feito no mercado do que fazer um jogador. Não tenho essa opinião. Pronto, está bem, não tem, mas eu tenho, mas é a minha. É a minha opinião. E por aqui estamos aqui contratados. Está totalmente desestruturado da realidade. Então a aposta na formação e vai-se buscar fora. Então vai-se buscar fora, não se faz formação. Mas a formação... Isto é uma contradição para a academia. Não, mas eu até... Então vai-se buscar mais fora, mais barato. Eu vou dizer, olha... Todos os clubes têm que apostar na formação para garantir a sua sustentabilidade. E agora vai-se buscar fora... A formação é importante para ter uma base de trabalho. E tu vês, se fores estudar um bocadinho... Desculpa lá, está tudo errado, totalmente errado. Deixa-me falar agora. Se fores fazer o TPC e fores ver, por exemplo, porque é que o Sporting diz que não é possível ser campeão? Porque será? Isso é um problema. Mas qual é o problema deles? Isso é que não é possível ser campeão só com formação. Isso não tem nada. Quem é que pode ser campeão com formação? O Barcelona, não é isso, o Real Madrid, o Manchester, que são os clubes de topo. Todos os outros, se querem ser campeões, não podem ser campeões exclusivamente à custa da formação. Esta é a minha opinião. Sim, mas totalmente passando à frente, em relação aos juvenis, eu confesso que já há muito tempo não ia ver um jogo de escalões assim, júniores ia de vez em quando, mas juvenis para baixo não tinha ido. E fiquei muito bem impressionado com o jogo Braga-Porto, que fui ver,
porque achei um futebol já muito adulto. Achei duas equipes muito compatíveis uma com a outra, ou seja, aquilo é um futebol jogado já com cabeça, não é o jogado ao repelão, não, é jogado com saber, com confiança, António, com muita. Nós somos campeões da Europa, do Pois mundo, está bem, esses mas isso, todos, somos campeões da Europa. Tu estás a ficar um pouco... Não estou. É que esses títulos de campeões da Europa, nós também somos campeões da Europa de séniores. Duarte, nós até somos campeões da Europa de séniores, menino. Só para isso já vês por aí a qualidade que tens. Estamos agora ao fim de muitos anos. E como sabes, éramos campeões. No tempo do Eusébio. Éramos campeões do mundo, sub-20, sub-19, no tempo em que os outros países não apostavam. E nós Olha, apostávamos. olha que o Brasil não apostavam, e com a Argentina. António, Está bem, pronto. Entrega aqui o prémio. Eu desculpa. Vamos voltar aqui. Estamos a falar de Braga, não é disso. Gostei muito da equipe. Achei que podemos ter uma fase final. Se o Benfica e o Sporting estiverem ao nível dos nossos, do Braga e Porto, vai ser uma fase final muito interessante. O Sporting do Braga empatou no Porto 2-2 e empatou em Braga 1-1. E muito bem. Este resultado aqui em Braga muito bom, tem o vale o que vale. A primeira oportunidade de golo até foi do Braga, que falhou. Depois metemos um golo, enfim, numa bola parada. Depois o Porto empatou quanto a mim injustamente, também falhou alguns golos. Mas notou-se perfeitamente que não havia aquela necessidade de terem que ganhar. Portanto, quanto a mim, eu não pude tirar as minhas conclusões definitivas, porque o resultado foi um jogo muito agradável. Se traduz em 5 pontos a diferença do primeiro para o segundo. Não. Eu vi um jogo. Pelo que se viu neste jogo, não. E eu gostei muito. Não é no Dragão lá. O Braga tem jogadores. O Braga não é inferior. Fala-se. Os jogos dos detalhes, percebes? Claro. Fala-se nos 8 jogadores renovados. Fala-se no Pedro Neto. O Pedro Neto acusou talvez toda a propaganda que se fez e jogou muitíssimo pouco, não é? Mas o Braga tem ali jogadores de muita qualidade, com pormenores muito significativos e que, eu peço desculpa aqui ao Duarte, que eu não sabia que se jogava tão bem. Joga-se. O Braga foi campeão há 3 anos a jogar fabulosamente bem, pá. Exatamente. Que caneco. São pormenores, obviamente, que vamos já se discutindo trabalha ao longo bem. deste E programa. Em Braga trabalha-se bem, com gente competente. Em Braga Exato. trabalha-se muito bem. Não temos as condições físicas, e a Academia vai dar isso, é verdade. A aposta é um pouco diferente. Nós aqui ainda temos a parte humana, ainda se nota um pouco, e o Sporting e o Benfica muitas vezes não fazem isso. Exatamente. Relativamente à Academia, precisamente, que era um dos temas que queria trazer também para este debate de hoje, e por isso também esta conversa desde os juvenis. Obviamente que a Academia é um desejo de todos os bracarenses, de todo e qualquer associado e simpatizante do Sporting de Braga. Está a ser construída. Há algumas opiniões díspares, como em tudo o que é vida, não é? A opinião de que a Academia poderá ser um passo um pouco grande demais para o Sporting de Braga, e isto não pelo valor que terá que ser investido na construção física do espaço, mas sim depois nas despesas de manutenção, por exemplo, mensais ou anuais da Academia. Queria ouvir um pouco, e muito brevemente e resumidamente, qual será a vossa opinião também relativamente a este assunto, uma vez que, olhando para outras academias, o valor para as despesas anuais costumam ser elevadas. O Sporting Braga terá essa capacidade para conseguir cobrir essas despesas da Academia? Começo pelo Artur. Qual é a sua opinião? A minha opinião depende sempre. O facto que eu mais saliento na estruturação da Academia tem uma perspectiva de engrandecimento do próprio clube. E se quisermos ver num panorama europeu quem são os clubes que têm boas academias, o Braga agora vai prostrar-se nesse lote de excelentes academias que há aqui pela Europa. E enalteço o facto de, não sei qual foi objetivamente o que derivou na penumbra que o futebol holandês atravessa neste momento, mas o que é facto é que foi na Holanda, a Holanda foi um dos grandes pioneiros. E nessa perspectiva, e pensando, e diz o Duarte e bem, é preciso saber, é uma excelente estrutura, mas também temos que os recursos humanos que vão gerir a Academia,
que vão gerir as equipas, as estruturas que acompanharão as equipas, essas sim têm que estar imbuídas de um espírito e de um sentido coletivo para perceber o que é que vai tornar o Sporting Clube Braga diferente. Neste momento já é diferente, porque a academia está a executar-se, está a concluir-se, e é diferente já de outros clubes. Já está no mesmo panorama de bens materiais, no mesmo patamar do Benfica, do Porto não, porque o Porto, o Menezes foi amigo do Porto, e do próprio Sporting. Portanto, acho que é uma excelente opção. Agora, é preciso perceber também a molde humana tem que ser, e de recursos humanos tem que ser, tem que vestir, tem que assentar como uma luva numa estrutura que o António Lopes, eu ainda não a vi, mas eu confio naquilo que ele está a dizer, e já vi virtualmente a estrutura da academia, o espaço físico, e de facto só devemos antever que é uma excelente opção e torna grande o Sporting Clube Braga. Agora, é preciso também perceber que se o Braga, neste momento, o Braga já renovou o contrato com o Tiago Pereira da equipa B, o guarda-redes, o Inácio, o David Carmo, o Leandro e o Neto, mais 3 jogadores. Se daqui por 8 ou 10 anos o Braga não tem que renovar com mais jogadores que saem daquela estrutura, que saem da academia. E agora um bocadinho fazendo jus e discordando um bocado do Duarte, eu concordo com aquilo que diz o António Lopes. Até numa banda de música há alguns instrumentistas que são mais experientes para integrar os novos, e numa equipa de futebol, de handball, seja do que for, também a experiência eu não sei se foi isso que percebi. Não, claro que não. O que eu estou a dizer é que hoje os clubes, para sobreviver, têm que apostar na formação. O Dália depois a componente da experiência, isso é a componente técnica, isso é outra história, ele estava a assistir ao contrário. Sim, não, eu não percebi assim, mas deixa-me concluir o meu raciocínio. Aquilo que eu quero dizer é que se a academia, desculpando a expressão, produzir efeito, o efeito é verter para a equipa principal, para o topo da pirâmide, os jogadores que vão fazer parte da equipa principal. Se isso acontecer numa percentagem acima dos 50%, já é uma. Não há valor que qualifique o pagamento da academia. E aí o Braga é ressarcido, a estrutura é ressarcida pelo facto do investimento feito. Eu penso que é uma excelente opção, e é como eu digo, e vou reforçar novamente, e torna o nosso clube, o Sporting Clube Braga, não é num grande, é como diz o António Lopes, num enorme. Muito bem. É a opinião então do Artur Monteiro. Obviamente que esta situação da academia, e entrando já um pouco no plano das eleições que vão ocorrer no Sporting Braga no mês de maio, obviamente que será talvez um ponto de discórdia entre os dois candidatos que já são conhecidos, sendo que poderão aparecer mais candidatos caso alguém deseja então avançar para esse desafio. Um ponto de discórdia nessa questão da academia, não da necessidade e do positivo que era o Sporting Braga ter essa academia, sim na questão das despesas. Pedro, a tua opinião relativamente à academia, há essa situação sempre para tentar resolver, ou concordas com o Artur Monteiro que o investimento acabará por ser pago pelos frutos que o Sporting Braga vai recolher da academia? Bem, muito rapidamente, antes de ir à questão da academia, que acho que é muito importante, só fazer uma referência àquilo que falaram antes das renovações, porque eu acho que isto tem toda uma lógica integrada. E antes, uma nota muito breve, estamos a passar uma semana de contexto de seleções nacionais, com muitos compromissos internacionais, e acho que também nos agradará a todos, naturalmente, ver a dispersão de atletas internacionais que hoje são atletas do Sporting Clube Braga e que estão ao mais alto nível a representar as suas seleções nacionais. Nos últimos tempos, a título de exemplo, tivemos o Hassan, vice-campeão da Taça das Nações Africanas, o Piquetti a representar a Guiné-Bissau, o Luther Singh, que foi melhor marcador da Taça das Nações Africanas Sub-20, que é também um atleta do Sporting Clube Braga, o João Queiroz, o melhor jogador do torneio de La Manga,
Hoje o Marafona na Seleção A. Hoje à tarde o Ricardo Horta, apesar de ser um atleta emprestado, venceu e ajudou a Seleção Sub-21 a vencer a Alemanha num teste de enorme grau de dificuldade de preparação para o europeu da categoria também. E entre muitos outros, Stojil Ilkovic na Sérvia, o Vukcevic com Montenegro, o Chadas no torneio das 4 nações, apesar de os resultados não terem sido Fez um gol? os melhores, fez 2. Fez dois, já não Portugal ouvi, perdeu 3-0 com o Senegal sim, no primeiro jogo, já não vi esse hoje jogo. empatou 2-2 com a França, e os 2 golos foram do miúdo do eu Sporting Clube Braga. eu sou de casa sobre o Devo primeiro. dizer que o Chadas, o Braga adquiriu 30% do passe do do passe, Xandas. que não era essa, mais uma porcentagem, Mais que 30%. mais 30%. E que é de facto uma das joias da coroa da nossa formação também. E eu acho que esta política de renovações entronca naquilo que deve ser uma política desportiva que tenha por base a aposta na formação. E na qual, naturalmente, a academia é onde todo este rio vai desaguar. Porque se não for assim, não faz sentido. É fundamental. Aliás, temos o exemplo das canteras espanholas, assim que elas nasceram todas. Sobre a academia, o Real Sociedad, o Bilbao e tudo, jogos com 50, 40, 60% da sua base de formação. Eu não sou... É tal mística eu também. não tenho dados para falar e, portanto, partirei neste plano de uma análise comparativa. Há uns anos, quando o Benfica fez o grande investimento que fez na sua estrutura de formação, no Seixal, esta foi uma discussão que também se colocou. Se não havia uma política de aproveitamento dos jovens da formação. O Benfica não aproveitava os jovens da formação. E discutiu-se muito, eu lembro-me desta discussão, estar em cima da mesa, se valia a pena aquele investimento. Isso mesmo. É verdade. Se valia a pena aquele investimento. É com a altura há bocado dizer, se não se criar toda uma relação, uma correlação com a estrutura, com o pensamento, isto não vale nada. Trabalhar para o zero. A estrutura da formação do Benfica custa hoje, grosso modo, pelos números que nos são dados a conhecer, cerca de 5 milhões de euros por ano. A estrutura do Seixal custa hoje à volta de 5 milhões de euros por ano. Já vendeu o André Gomes. Era isso que eu tinha a dizer. Era isso que eu ia dizer. Justifica a formação, vai buscar fora. Eu acho que isto tem que estar... Mas, Arthur, então justifica fazer e não ir buscar fora. Buscar fora os craques. Para dar a pincelada naturalmente. No quadro. Eu acho que naturalmente as equipas profissionais hoje não se podem fazer só dos miúdos, mas se houver uma estrutura formativa integrada que valorize os atletas, que permita vendê-los, naturalmente há depois a capacidade para ir... Pois, mas não é só a parte da qualidade técnica, é também a mística do próprio naturalmente. Que está adjacente. Quem cresce no contexto os próprios treinadores das equipas técnicas, também com a mística também do próprio clube. Mas era isso que eu queria... Era basicamente isso que eu queria dizer. Só também com uma sustentabilidade muito forte, uma base social forte. Eu acredito que a academia tem de ter agregada um conjunto de princípios, um conjunto de valores, um caminho que é importante de valorização do jogador português, de valorização do jogador que cresce com o símbolo do clube, a gostar do clube, a sentir o clube, porque acho que isso naturalmente é muito importante. O Barcelona, as equipas com uma base e faz a diferença social muito forte. E que se formos capazes de fazer isto, valorizando os atletas, tendo uma equipa técnica alinhada com estes princípios que permita integrar estes jovens, dar-lhes espaço para crescerem no contexto competitivo maior, na equipa principal, e que depois, naturalmente, surgindo nesse contexto, terão um contexto de afirmação e terão também, naturalmente, aquilo que decorre natural de representar o Sporting Clube Braga, na primeira divisão, todo o contexto mediático que envolve, e naturalmente que isto será valorizado. Só para termos noção, o Seixal está, digamos assim, eu acho que o Benfica durante muitos anos foi um mau exemplo, o Sporting foi durante muitos anos a escola de formação de referência, mas hoje o Benfica nos últimos anos, gostes ou não, é um exemplo daquilo que tem sido um modelo de formação que é hoje, foi há poucos meses no Dubai, nos prémios dos Pedro, considerada a melhor academia do mundo. O Benfica e a Caixa Geral de Depósitos. O Benfica e a Caixa Geral de Depósitos. E só para nós termos noção, 5 milhões por ano, aquilo que grosso modo custa, eu digo apenas 7 atletas muito recentes: André Gomes, Gonçalo Guedes, Renato Sanches, João Cancelo, Ivan Cavaleiro, Bernardo Silva e Hélder Costa. 4 anos, 145 milhões em vendas. Isto dá para sustentar a academia 30 anos. Claro. 30 e é o que vai acontecer. E, portanto, aquilo que eu desejo, e aquilo que certamente desejamos todos, é que a academia seja o desaguar
de um projeto maior, que tem que ver com valores, que tem que ver com princípios, que tem que ver com um conjunto de questões que têm que estar agarradas para que a Academia não seja apenas o princípio de nada, mas que seja o fim natural de um caminho. Mas isso é um desejo. Um desejo e uma expectativa que é confiável, naturalmente. Sim, sim, sim. Pois que seja confiável. Que Aí é que é a grande dúvida. Pois é, Pedro, Aí é que é a grande Concordo aí é que é a grande plenamente. discussão. É a tua dúvida. Aí é que é a grande É- discussão. isso é É a tua- ser confiável. é a Porque tua dúvida, o desejo é este, a raiz é esta. Essa é a tua dúvida. Os nossos pilares são estes. Agora, o que não há informação, não sei, não sei falar. O que não sei, não falo. Claro. E tenho dúvidas, como é natural. Se calhar, em devido tempo, vamos tê-la. Eu acho Pode que- ser, mas penso pode que ser. sim, Já eu penso vimos. que sim. Acho que não. Estes bracarenses. A minha abertura em relação à Academia tem um propósito, é que isto eu acho que não foi feita sob a capa de um tabu. Mas não é? lá está. Tudo terá que ser, e nós estamos aqui a dar as achegas. Ouvi muito bem o Pedro e aquilo que. Eu acho que estamos todos a concordar. Agora, Que é como diz o Pedro, que o fim justifique tem que o justificar, investimento. e vai, se Deus quiser, agora, vai os acontecer. bracarenses têm direito a serem informados. Sem dúvida. Só isso, mais nada. Sim. O Exatamente. modelo de gestão tem que ser conhecido. Nós temos as assembleias, depois Ui, das assembleias isso é geral. mais Assembleia não complicado. querem, não Isso querem. ainda é mais complicado. O António não vai. Isso ainda é Não mais vai. complicado. Eu assisti à Assembleia. O António Gosta mais de... gosta mais de estar do lado de cá, Antena Antena Minho. Isso é que Minho, ele gosta. e gosta do Velha, cronista. O António agora tem uma nova Cronista. filosofia. Eu tenho É uma um coisa. cronista imediato. Isso é só uma A parte. minha isso é só uma base parte. social é a minha cidade. O António Duarte Eu não agora vejo nisso. passou de cronista do reino a cronista da causa. Mas a minha causa é profunda. É nossa, é nossa por causa. valores. É nossa causa. por valores. É para defender a minha cidade. É para dar direito aos bracarenses a saberem a verdade. Exatamente. O lançamento deste tema da Academia e também das eleições, obviamente, que foi para espicaçar aqui um bocadinho os ânimos e lançar, quem sabe, também futuros programas da tertúlia bracarense. Agora que estamos quase a terminar, eu vou lançar aqui também um pequeno tema de que tive conhecimento, tivemos conhecimento aqui no Jornal Correio de Minho, na Antena Minho também, e que está relacionado com o Sporting Braga, obviamente, e com as eleições relativamente a tudo o que poderá ser o processo eleitoral e também as candidaturas das duas listas. Das duas listas que estão para já, obviamente, já Pré-anunciadas. Pré-anunciadas, exatamente. Há dois candidatos que assumiram que vão à partida. António Salvador reafirmou que iria recandidatar-se e António Peixoto, mais conhecido por Peli, também seria candidato. Um pequeno tema. Tivemos conhecimento, e isto é para incendiar um bocado também, que há funcionários do clube que estão neste momento a contactar alguns dos sócios mais antigos do clube para fazerem parte da comissão de honra do presidente do clube, da direção do clube e também da SAB, António Salvador, e obviamente que a lista contrária, que está pré-anunciada, como dizia e defendia muito bem o António Lopes, não irá concordar com esta situação. Obviamente que é uma situação que não vai agradar à lista contrária se realmente estiver a acontecer. Eu ia pedir a vossa opinião, vou começar agora pelo António Duarte. António, uma situação que eu agora acabo de desrevelar, não tinha dito quando avançamos para o debate nesta tertúlia bracarense, mas de qualquer forma, António, a sua opinião, a confirmar-se, é uma situação complicada. Olha, eu nem quero acreditar. Estou preocupadíssimo. Aquilo que eu disse, sou um cidadão livre, ou expresso a minha opinião. Sinceramente estou, não sei como é que é de explicar isso, a passar, se essa é verdade, porque eu também não tenho esse conhecimento, lamentar. Há uma discriminação de associados aos mais velhos, não sei qual é ser mais velho, portanto Os mais antigos. Naturalmente terão mais votos. Não sei, não sei, porque os que não têm. Eu não sou a voz de dono, António. Eu sou Não é isso, são 10 votos. A partir de 10 anos tem 10 votos, não há mais. Pode ter 50 anos ou 60, como eu tenho 10 votos. O que eu estou a dizer é lamentar profundamente, a ser verdade, está siltado uma base de dados, não sei se isto é entroncar, acho que é uma discriminação, é de mau gosto. Não queria fazer mais comentários porque, olha, estou surpreendido com o que está-se a passar. Como bracarense, aquilo que eu disse, preocupo-me porque tenho razões para isso, porque ando no Braga há mais de 50 anos.
tenho o prazer de ter vestido aquela camisola por uma abraçadeira de capitão da equipa, como ainda era miúdo. Portanto, eu ouvir uma notícia desta, a ser verdade, como é natural. Claro, exatamente. Era o que faltava. Requer sempre confirmação também. Muito preocupado mesmo. Não joguei que isso que era possível. Há uma discriminação de associados. Não sei. Sei lá, podia aqui invocar custos, mas penso que muito preocupado mesmo, e lamento que isso realmente a acontecer, ou a ser verdade, que isso seja utilizado. António Lopes, a sua opinião? Vou ter que opinar, porque é importante que se diga o seguinte. Ponto número 1. Aquilo que o Costinhas disse foi que andariam funcionários do clube a recolher ou a convidar pessoas para fazerem parte das comissões de honra e coisas do género. Se esses contactos são feitos por funcionários do clube durante o horário de funcionamento do clube, é tremendamente errado. Muito bem. E inadmissível. António, se essas pessoas, por outros motivos, e não vale a pena aqui especular porque nem é cedo para especular, estão na sua hora pós-laboral a fazer a recolha de assinaturas, não vejo mal absolutamente nenhum. É evidente que nós temos que destrinçar bem o que é a teoria, o que é os anjos bem-aventurados e o que é o diabo. E toda a gente sabe que é muito difícil que uma direção constituída e que se vai recandidatar, que não acabe por acometer alguns atropelos a algumas regras elementares que deviam ser respeitadas. Portanto, eu acredito que haja funcionários do clube a recolher, funcionários e não só, a recolherem assinaturas e a fazerem convites para a comissão de honra. Se for, volto a repetir que vai ficar bem clara a minha posição, se é no horário de trabalho, inadmissível. Se é depois do horário de trabalho, é aceitável. Isto é, agora, claro, daqui até maio, até à segunda quinzena de maio, vamos fazer uma pequena escalada, não é? Eu estive na pré-apresentação do PLI e sexta-feira fui convidado e vou à apresentação da lista do PLI e gostei muito do que ouvi do PLI. Gostei muito. Da sua forma de estar, aquilo que nos prometeu, que nos iria proporcionar durante a campanha eleitoral. Eu tenho um certo receio, não do PLI, mas da retaguarda do PLI, porque acho que essas coisas é ótimo haver eleições, é ótimo podermos estar todos numa mesa, cada um com a sua posição, defendermos as ideias que cada um tem, e no fim, quando um dos presidentes for eleito, tem que ser o presidente de nós todos. Porque eu continuo a dizer, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E portanto, se fizermos uma campanha eleitoral decente, em que cada um diga abertamente o que tem para dizer, aponte as críticas, mas aponte-as e diga concretamente, isto está mal, aquilo está mal, aquilo está mal. Se for assim, eu vou ficar muito contente como braguista, com mais de 60 anos associado, vai ser talvez a segunda vez ou terceira que assistam umas eleições do Sporting Clube Braga com mais do que uma lista, e isso é muito bom. Com mais que uma lista. Foi dirigente com uma campanha eleitoral mais concorrida no Sporting Clube duas Braga. Ou três. E entre Alberto Silva e João Gomes Oliveira. 2 ou 3 vezes. E depois tive o prazer de fazer parte da direção de João Gomes Oliveira. Passado quase 8 anos. Tu interrompes muito. Tu interrompes muito. Não, aqui não é interromper, aqui é dar opinião, caramba. Pô, mas tu não percebes o que eu digo. Não, tu não percebes. É a segunda ou terceira vez que em 60 anos de associado há eleições para o Sporting Clube Braga com mais que uma lista. Sabes que isso é verdade. E no Académico também houve 2 vezes só. A primeira foi em 62. Ainda tu não sabia do que era o Almeida foi das coisas mais bonitas no clube que se passaram. Portanto, sendo isto, aqui o apelo que eu faço é assim. De facto, temos que... É com a inovação foi que todos podemos, que existisse mais nada. Isto é bom, isto é bom que haja eleições, é bom que haja discussão, é bom que haja troca no sentido de dar dádiva, de cada um de nós dar aquilo que tem, debates, tudo, e muito grande. Se assim for, voltando ao tema inicial, se de facto os funcionários do clube andam nas horas de trabalho do clube a recolher o que quer que seja para uma das listas, está errado. Artur, a sua opinião? A minha opinião, para já estamos a assentar esta discussão em pressupostos ou em suposições.
eu diria um bocadinho como o António Lopes e reverteria a minha opinião para um plano mais alargado, um plano de dimensão que o clube atinge ao ter 2 ou 3, não sei os candidatos que se perfilarão daqui até às eleições, mas quero enaltecer o facto de que, para já, um dos candidatos tem obra mostrada, o outro pretende, é um grande braguista, eu conheço os dois pessoalmente, com um trabalhei, com o outro não, e conheço pessoalmente, e eu queria entrar neste se calhar vou ser um pouco metafórico, é pegarmos nas armas, colocá-las em cima da mesa e dizer aquilo que vimos. E não quero ir por aí, não vou por uma razão muito simples. Eu penso que ao emitir uma opinião tem tudo a ver com a postura de cada um, com a maneira de ser de cada um e, acima de tudo, com a transparência com que estas eleições e outras eleições demonstram que, de facto, o Sporting Clube Braga está no bom caminho. Nenhum candidato nem o outro se têm que sentir vilipendiados ou enganados com qualquer situação que transpareça cá para fora só porque se disse ou porque se inventou. Aquilo que eu quero dizer é que e mostrarei a riqueza com que eu falo destas eleições e das eleições passadas. A riqueza está nisto, é na discussão dos projetos. E como diz o António Lopes, e muito bem, a discussão dos projetos, que venham à liça, que as pessoas saibam expor e transparecer para os sócios que cada um merece a confiança de cada sócio. É isso que me apraz registrar. Muito bem, Artur Monteiro. Antes de terminar, estamos praticamente a terminar, já vou dar a palavra ao Pedro também, a terminar este programa da Tertúlia Barcarense. Pedro, para terminar esta pergunta, obviamente também relativa ao assunto que estamos a discutir agora e, obviamente, uma questão que acaba por espicaçar e apontar um pouco já para as eleições que vão decorrer, António Lopes, na segunda quinzena de maio. Ainda não há data marcada oficial, mas de qualquer forma, Pedro, o que é que te parece esta situação? Deixando já também tema, se calhar, para um próximo programa da Tertúlia Bracarense. Bem, muito rapidamente dizer que quem anda neste mundo também sabe que os contextos eleitorais são pródigos neste tipo de episódios. Não é? Exatamente. Nosso especialista nesta matéria. São pródigos neste tipo de episódios, neste tipo de questões, que não são de sumenos, mas que são típicas do contexto eleitoral, de algum incendiar do que o confronto eleitoral naturalmente traz. Eu concordo muito com aquilo que disse o Artur e que nós dissemos também aqui no primeiro programa. Eu acho que umas eleições disputadas por 2 candidaturas são uma excelente oportunidade e devem ser encaradas como uma excelente oportunidade para debater, para discutir, para criticar, para progredir e para construir. Se aquilo que aqui foi dito for verdade, naturalmente que não é saudável, naturalmente que não é sadio. Não tenho nenhuma informação nesse sentido e, agradecendo a informação que aqui nos é trazida, também me habituei na vida a fazer pouca fé nas informações que me trazem. Eu faço normalmente fé nas informações que eu obtenho de forma que eu considero a comprovar, Pedro. Comprovada e que eu considero fidedigna. Porque isto até pode ser uma falácia. Claro, aquilo que eu entendo, prova, não é? Claro, aquilo que eu entendo e que eu acho que é importante, e isso também digo a todos, neste caso é o António Salvador, que é o candidato, digamos assim, que se recandidata e que poderia estar nesta situação, do poder ou não. Não, poder é quem lá está. Isso não vamos aqui escamotear as coisas. Do poder quem para lá vai sempre para o poder. De poder ou não, podemos os associados dirão isso. Não, isso é outra história. Escolher quem vai ter o poder, isso é outra escolha. Agora não é o poder, é evidente, não é? Aquilo que eu entendo, e porque também entendo que salvaguarda a maior transparência num processo desta natureza, e que eu entendo que é sadio que aconteça porque protege os valores do Sporting Clube de Braga e a sua credibilidade, é que para que este tipo de situações nem sejam alvo de discussão,
antes de dizer se são verdade ou mentira, é como disse, eu não tenho nenhuma... Ninguém me chegou a mim e me disse, olha, eu fui contactado pela estrutura do Braga para ser isto ou aquilo. Se me tivessem dito, eu cá estaria para fazer um juízo de outra natureza, naturalmente, mas entendo que o candidato que atualmente é presidente deve naturalmente, e a sua estrutura, ter uma estrutura independente para tratar as questões da campanha, não sendo a estrutura do Sporting. Na primeira hora queríamos elevação. Só isso. Portanto, agora não podemos até puxar para um lado e aqui para o outro. Elevação. Só isso, ponto final. Cada um defende os seus pontos de vista, tudo bem. De agora não aos melhores nem aos piores. E nem aos ingênuos. Era o que faltava. Era o que faltava, nem os ingênuos existem. Muito bem, é a opinião. Vamos mesmo acabar por terminar mais uma edição, a segunda edição deste Tertúlia Bracarense. Já deixamos aqui alguns temas para o futuro. Obviamente que com o aproximar das eleições é normal que comecem a aparecer também este tipo de casos, como dizia fervor eleitoral. Exatamente, como dizia o Pedro Sousa muito bem. Resta-me despedir dos 4 comentadores residentes deste Tertúlia Bracarense. Lembrar que o programa vai ser repetido na Rádio Antena Minho a partir das 23 horas. Podem ouvir novamente, ou se não ouviram, podem ter a oportunidade de acompanhar desde o início este programa, também em podcast no site da Rádio Antena Minho, antena-minho.pt, e por isso mesmo oportunidade para todos, quantos quiserem, poderem acompanhar, se não tiveram essa oportunidade de o fazer em direito. Resta-me despedir. Muito obrigado aos 4 e vemo-nos daqui a uma semana. Até 2 a 8. Até obrigado. Tertúlia Bracarense, um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antena Minho. A atualidade do clube em debate, no jogo das palavras, com um painel 100% bracarense. António Duarte, António Lopes, Artur Monteiro e Pedro Sousa. Tertúlia Bracarense, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, na Antena Minho. Este programa teve o patrocínio de Armada Car, a sua oficina de chapeiro, pintura e mecânica há mais de 20 anos. Armada Car e Top Car. Connosco, cada pormenor conta no tratamento da sua viatura. Armada Car e Top Car. Aqui vai encontrar os técnicos melhor preparados e os meios mais avançados para diagnosticar e cuidar do seu automóvel com a garantia oficial da marca. Somos guerreiros. Somos Armada Car. Visite-nos na Rua Quinta da Armada, Pavilhão 4, em Braga. Ligo 253-258-870. Restaurante Pedrinhas. No local aprazível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, Apúlia. Tertúlia Bracarense, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, na Antena Minho.